Olá, mundo! Então, nessa videoaula nós vamos aprender sobre o CRUD, como fazer o CRUD em Python e MySQL. O CRUD, Create, Read, Update e Delete são operações básicas, rotineiras que a gente faz com um banco de dados. Então a gente vai aprender hoje a selecionar os registros, os dados desse nosso banco, inserir dados, né, registrar novos dados e deletá-los, ok? Eu estou usando, a gente vai usar aqui três componentes: o Python, né, obviamente, o AMP Server com o servidor local aqui, né, a gente tem um banco de dados aqui local, e o MySQL Connector, que é um pacote aí, uma lib para a gente fazer conexão e executar, realizar esse CRUD com o Python. Aqui eu tenho o phpMyAdmin, né, que eu vou acessar aqui. Ele vai acessar esse meu servidor e eu tenho aqui vários bancos padrões, né, do Observer. E eu vou escolher aqui o MySQL, esse banco aqui. Nós temos várias tabelas aqui dentro. E eu vou criar uma tabela chamada Users. E aí ela vai ter três colunas, que é ID, nome e idade. Ok? Então vamos criar aqui. Aqui o ID, deixar int, né, inteiro. 10, o tamanho, né? O nome vai ser varchar. Collection aqui pro nosso varchar. Eu vou escolher aqui o TF8, normal, padrão. O ID aqui, eu vou colocar ele como AI, auto increment, com a chave primária, primary key, porque eu não quero ter que colocar o ID. Então o banco vai fazer isso para mim, automaticamente. Ele vai gerar os IDs e eles são únicos, né? Beleza, aí falta aqui só a idade. E aí, idade vai ser inteiro, deixar 3, né? E é isso. Save. Ah, tá. Preciso colocar aqui um tamanho, vou colocar 30 o nome. Beleza. Ok, tabela criada. Temos a nossa tabela users e ela está vazia. Ó, ID e nome idade. Aí nós vamos para nossa ideia aqui. Eu estou usando o Atom. Até então eu vinha utilizando o Sublime Text nas aulas, mas eu optei por usar o Atom agora, porque ele tem um terminal aqui bem legal que a gente pode usar. Mas vamos ao que interessa. Primeiramente eu vou importar o MySQL Connector, ok? Instalei com o pip normal e a gente importa ele. Beleza. Aí vamos começar aqui. Como nossa tabela não tem dados, então nós vamos começar registrando os dados, ou seja, inserindo através do comando da sintaxe SQL, que é o insert into, ok? Mas primeiramente eu preciso conectar com o MySQL Connector, eu preciso fazer a conexão do meu programa, do meu código, né, do Python, com o banco de dados. Então eu vou criar aqui uma variável connection, e aí eu vou chamar aqui mysql.connector em um método que é o connect dele. Aqui dentro eu vou colocar os parâmetros, vou fazer o login aqui com os dados necessários para conectar. Então, o primeiro é o host, e o host ele é o local host, né? Poderia ser qualquer endereço aqui, IP, endereço de um site, o endereço do teu servidor. E daí aqui o user, ele é o login, que no fim aqui ele acabou passando a tela de login, ele conectou direto, mas ele geralmente ele pede os dados ali, fazer o login para entrar nesse servidor do AMP-Server, e aqui também é necessário. Então o user ele é o root padrão do AMP, e o password, a senha, é vazia. E aí falta aqui o database. O database nosso é o MySQL, como a gente já viu ali, que eu escolhi. Ok. Tá aqui, ó, database MySQL.
E por último, o charset, que é para configurar aqui, colocar um encode, o TF8. Beleza, agora é o seguinte, eu conectei, né? Aí eu preciso agora de um cursor, que é o que vai direcionar, é o responsável por viajar pelo nosso banco ali e olhar os dados, né? Então, cursor, variável nome cursor, eu vou receber o connection.cursor. E daí aqui dentro do cursor, o cursor, né? Eu vou executar os meus comandos com o cursor, selecionar, inserir, deletar, através desse cursor. E quando eu quiser retornar um dado do banco, eu quero que ele retorne como dicionário. Então, dictionary true. Ok? Beleza. Agora é o seguinte, agora a gente vai executar nosso comando. A gente vai mandar ele fazer alguma coisa, né? Então, cursor.execute. Daí aqui eu vou entrar com primeiro, né, o insert into, sintaxe do MySQL. Insert into, né, insira dentro da tabela users, ok? Aí aqui eu vou listar as colunas que eu quero preencher. Então, a primeira é o nome, depois idade. E daí eu venho com values, tá? E eu coloco aqui também na mesma ordem. Então eu coloco o nome Jonas e a idade é inteiro. Eu coloco 29, beleza? E aí fechou, né? Aí eu mandei, né, ele fazer essa ação, executar. E aí agora eu preciso salvar essa ação. Então para salvar a gente usa o connection, essa variável ali que tem uma SQL connector, .commit, beleza? Aí fechou, vamos abrir aqui o terminal e vamos executar aqui aula MySQL, que é o nome do nosso documento aqui, do nosso arquivo.py. .py. Opa. Tá. Eu esqueci de salvar aqui, ele acabou executando um outro arquivo. Agora sim, Python aula mysql.py. Tá. Errei aqui. Normal. Vamos ver agora. Então, mysql.py. Pronto. Ele não retornou nada, nenhum aviso, mas ele já executou. Então a gente pode vir aqui, ó, atualizar a tabela. Vai estar aqui, ó, ID1, né, automático, Jonas, idade 29. Beleza? Agora é o seguinte. Eu quero... Vamos simular aqui, vamos criar um tipo de formulário que eu quero que eu quero inserir 3 registros, ok? Além desse que eu inseri agora, eu quero que ele me pergunte 3 vezes, né? Um nome e uma idade. Então eu vou fazer um for loop, né? For i in range. Eu quero que ele me pergunte 3 vezes. Então eu vou colocar aqui primeiro o nome, input, aí ele vai me perguntar, vai pedir para eu digite um nome, primeira entrada, né? Primeiro registro, digite um nome, depois idade, input, digite uma idade, beleza? Daí eu pego esse cursor aqui, vou colocar aqui dentro, porque eu vou colocar o nome, depois idade, ele vai pegar isso e vai, né, registrar. Depois pergunta de novo, aí registra 3 vezes. Aí eu só preciso mudar aqui, em vez de eu passar diretamente o valor, eu vou passar a variável que eu vou armazenar aqui, né, nome e idade. Então eu venho aqui, coloco aqui, como eu estou usando o Python 3, eu venho com as chaves e uso o .format, né? E aqui também, só que sem as chaves. Aí eu venho aqui,
ponto. Opa. Ele fez aqui. Agora sim, ponto. Format. Aí, nome. Idade. Beleza? Eu preciso colocar aqui também, né? Fechou. Aí é o seguinte. Depois aqui fora, eu quero que ele me pergunte se eu quero deletar algum desses dados que eu inseri. Tá? Então eu venho aqui, cursor de novo, ponto, execute. E agora o comando é delete. Delete. Aí eu uso o from users. Aí eu uso o where, ou seja, delete da tabela users, onde nome igual a o que eu vou ainda escolher, né? Então, eu vou fazer um format também aqui. Preciso colocar aqui. Aí eu venho ponto format. Aí eu coloco aqui o nome, beleza? Então eu vou colocar o input aqui, né? Ele vai me perguntar. Opa, nome, input, digite o user, digite o nome do user que você quer deletar, beleza? Daí eu tenho que fazer o commit aqui também, né? Para poder salvar isso aqui, esse estado. Ok? É isso então. Vamos salvar e vamos executar aqui. Python. Aqui eu preciso fechar parênteses. Pronto. Eita, acontece. Vamos lá. Salvar, né? Python aula mais camp. Digite o nome. Juliana. Idade 20. Outro nome. João. Idade 30. Outro nome. Pedro. 40. Deixa o nome do user que você quer deletar. João. Pronto. Né? Vamos dar uma olhada aqui. Ele já tem o Jonas, né? Jonas, Juliana, Pedro e o João a gente deletou. Ok? Perfeito. Agora é o seguinte. A gente viu como inserir, como deletar. Agora, eu quero... Vamos tirar isso aqui. Eu quero... Nós temos 3 registros lá, né? 3 usuários. Então aqui eu quero selecionar esses... Eu quero que me retorne todos esses usuários. Tá? Em forma de dicionário, né? Com os seus registros, seus dados. Então, execute. Agora eu select from users. Aí é o seguinte, se eu quisesse selecionar, vamos selecionar só o Pedro, né? Pedro. Vamos selecionar o Pedro. User, aí where nome igual a Pedro. Ok? Aí no caso, eu quero selecionar o que, né? Se eu quiser selecionar, por exemplo, idade, eu colocarei aqui idade, select idade from users where, né? Seleciona a idade da tabela users, onde o nome é Pedro, tá? Então é o seguinte, aí aqui é o seguinte, não vai ser mais o commit, vai ser o cursor ponto fetch all, vai me retornar esses dados, ok? Só que eu preciso armazenar esses dados em alguma variável, então users para poder printar. Então se eu ver aqui, ó, printar,
Opa. Vou printar users. Ok. Vamos ver aqui. Preciso salvar, né? Eita. Python. Ó. Me retornou a idade do Pedro. Ok? Agora, se eu quiser retornar os dados do Pedro, todos eles, eu coloco um asterisco, que significa tudo. Selecione tudo onde o usuário é Pedro. Então vai me dar o nome, a idade e só, né? Vamos ver aqui. Eita, que eu não salvei de novo, meu Deus do céu. Ó, ele me retornou aqui bugado, né? ID 4, nome, Pedro, idade 40. Agora, se eu quiser selecionar tudo, é só eu tirar isso aqui e deu. Selecione tudo de users. Ok? Opa! Sintaxe aqui, sintaxe. Agora sim. Ó, Jonas, nome. Aliás, nome Jonas na idade, depois tem a Juliana, depois tem o Pedro. Ok? Eu vou fechar isso aqui para limpar isso aqui. Aí, se eu quiser. Selecione. Eu quero o nome da. Aqui, ó. Se eu quiser só a idade de Jonas. Se não for users. Deixa eu fazer aqui. Isso na idade, né? De Pedro. A gente já viu isso, né? De como selecionar os índices, né? Então, eu selecionei tudo de Pedro. Eu quero aqui o índice 0, né? Que é o dicionário. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Como que ele retorna para mim. Ó. Ele me retorna um dicionário. Uma lista, né? E dentro do dicionário. Tá? E aí, se eu fosse retornar também o outro usuário, o Jonas, por exemplo, ele colocaria a vírgula e em outro dicionário eu colocaria os dados do Jonas. Aí, se eu quiser selecionar aqui, por exemplo, a idade de Pedro, né, eu tenho que entrar nessa. Eu pego a lista, pego o primeiro índice dela, que é esse dicionário, que é o índice 0, e aí depois só basta eu pegar a idade desse índice 0. A gente já viu isso em aulas anteriores, né? Mas beleza, vamos. Ó, 40. Então é isso, né? Por enquanto, espero que vocês tenham aprendido e fico à disposição aí para caso tenham dúvidas. E é isso aí, fico por aqui, nos vemos em breve. Na próxima aula a gente vai ver como criar tabela, como fazer as outras operações MySQL. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Obrigado e até mais. Tchau, tchau.